as galinhas com meu povo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, a gente somos mais fortes. Seu coral começa a festa e as florestas se transformam em canção. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Essa escritura de Romanos capítulo 11, versos 25 e 26 é a bênção para nós, para mais esse dia. Com essa escritura nós saudamos todos os nossos amados irmãos aqui em Anápolis, todas as famílias. Através desse culto doméstico a gente está fazendo uma visita para todas as famílias, todos os dias. Todos os dias temos esse desjejum com os irmãos. Temos o café da manhã com os irmãos, né? E o café espiritual, o nosso desjejum espiritual, justamente na hora do café da manhã, para quem levanta de manhã, desde as 5 horas nós já estamos aqui. E esse culto é visto durante todo o dia, não só de manhã. Muitos há que só podem ver, assistir durante o dia ou à noite, mas o importante é que, seja qual for a hora, é uma bênção, né, para todos nós. Então, com essa escritura lida e com essa escritura já sendo refletida, cantemos juntos com a igreja. Hoje é a igreja cantando Deus de Israel.
revelação. Isto é uma revelação. Deus de Israel, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Mas para Israel hoje, Jesus não é o Deus de Israel. Para Israel mesmo, não. Jamais eles aceitam. Nunca aceitaram. Eles dizem, nem que vocês queiram que Deus tenha um filho. Eles não creem em Jesus. Estão lá nos muros das lamentações 24 horas por dia. E passando as mãos, aqueles muros estão lisos. Muros das lamentações, ou muro das lamentações. Estão ali buscando o Messias. Estão ali orando o tempo todo. E o profeta desta era, uma vez, foi patrocinado por vários ministros para ir a Israel. Assim como ele foi em Durban, África do Sul, em várias ocasiões, em vários países da África, onde Deus operou milhares e milhares e milhares de milagres. Em Porto Rico, em tantos lugares, tantos países, que ele orava e pregava para milhares de pessoas. Ele diz nas suas mensagens, em uma reunião, 30 mil pessoas se converteram a Cristo. E ele realizou uma campanha de cura divina em uma cidade na África. E quando terminou aquele dia de campanha, de oração, de pregação e oração pelos enfermos, o prefeito fez um desfile de 7 caminhões lotados com aparelhos ortopédicos que haviam sido deixados lá naquela avenida onde se transformou num lugar de oração. Não havia templo que comportasse toda a multidão. Então foi feito na rua, na avenida. E 7 caminhões lotados. O prefeito ligou para ele no hotel para ele sair na janela para ver o que Deus havia feito. E ele ficou lá no hotel de 2ª classe e pagou suas próprias despesas no hotel. E o prefeito disse, outros já vieram aqui, deixaram uma conta muito grande para a prefeitura pagar e não houve um caso de uma cura sequer. E o profeta não aceitou ajuda nem para o hotel. E 7 caminhões lotados de cadeiras de roda, de muletas, de pessoas que foram curadas. Bom, esses ministros pensaram, se esse William Branham for Israel e Deus fizer através dele o que fez na África, em Porto Rico, em vários países, Israel vai converter todinho. E ele próprio chegou a pensar isso. E foram na frente, prepararam. Aqueles 2 homens do filme, O Profeta do Século XX, estava entre esse grupo de ministros que patrocinou sua ida a Israel. E ele pensou que seria realmente. Ele chegou até a comprar a passagem, embarcou e viajou também ansioso. Ele estava glorificando a Deus. Quando eu chegar lá, vai ser como em qualquer outro lugar. Deus vai operar milagres e Israel vai converter. Oh, mas que projeto, hein? Que projeto. Israel hoje, Jerusalém hoje está sendo pisada pelos gentios. Tem tudo quanto é religião lá. Catolicismo é o que mais predomina lá em Jerusalém, em Israel. Todo tipo de religião. Israel continua do mesmo jeito. Ninguém converteu Israel até hoje.
de fato, se o profeta fosse, Deus fizesse o que ele fez, na África, em toda a África e tantos outros países, Israel converteria todinho. Mas quando ele chegou no Cairo, ele estava no aeroporto, andando para lá e para cá, olhando no relógio e ansioso que chegasse o voo para ele desembarcar em Jerusalém, se embarcar para Jerusalém. O Espírito Santo chamou ele num canto lá e disse: volta. Aí ele assustou: não, é coisa da minha cabeça. Voltar como? Voltar como? Não, é coisa da minha cabeça, não vou dar atenção para isso não. Quando? Eu não posso voltar. E começou a andar para lá para cá. O Espírito Santo disse: volta, volta, não é tempo ainda. Ainda não chegou a plenitude dos gentios, ainda não entrou a plenitude dos gentios. Seu ministério é para preparar a noiva gentia. Você não tem nada a ver com os judeus. Não, você não tem nada a ver com os judeus. Seu ministério não é para os judeus. Seu ministério é para a noiva gentia. É por isso que a noiva gentia canta igual a igreja cantou e agora, ó, Deus de Israel, Cristo Jesus, porque Israel foi endurecido, Israel foi cegado por Deus. Veio o endurecimento em parte para que entre a plenitude dos gentios. As 70 semanas de Daniel parou no meio, parou na metade da 70ª semana. Das 70 semanas de Daniel, a última semana partiu no meio. Jesus cumpriu a primeira semana, a primeira parte da semana, 3 anos e meio, e agora nós estamos na brecha. Nessa brecha entrou a noiva gentia. E assim que completar a plenitude dos gentios, Deus volta para Israel. E sabe quando é que Deus vai voltar para Israel? E através de quem? Através de Moisés e Elias, as 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, porque ele só crê em seus profetas. Quando Moisés e Elias descerem, então o coração de Israel se converterá, aí Israel poderá cantar como nós, Deus de Israel, Cristo Jesus. Mas hoje eles não cantam, eles brigariam conosco, eles nos resistiriam na cara, se nós disséssemos para Israel que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. Eles nos poriam para correr. Força de expressão, né? Eles me poriam para correr. Mas através de seus profetas, Moisés representando a lei, Elias representa a justiça de Deus, então Israel será convertido. Mas quando Israel for convertido, a noiva gentia já vai estar lá no palácio, recolhida. Tipo perfeito, José, tipo perfeito. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, se revelou, diz: eu sou José. Antes dele falar, eu sou José, ele não deixou um gentio na sua presença. Nem sua esposa estava ali, ela estava no palácio. Gentia. Não tinha um gentio na sua presença, e mandou sair todos da sua presença. Aí ele se revelou a Israel, aos seus irmãos: eu sou José. José, tipo de Cristo. Quando ele se der a conhecer aos judeus, não haverá um gentio ali na sua presença. A noiva gentia já estará no palácio, recolhida no palácio. Então ele vai dizer assim, ele vai mostrar suas mãos. Eles vão dizer: que feridas são essas? Ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então seus olhos abrirão, a venda cairá de seus olhos, e eles verão e reconhecerão a Jesus Cristo. Oh, sublime graça, eu era cego, mas agora vejo. Israel agora está cegado em relação a Cristo, e nós estamos vendo.
Israel foi cegado por Deus para cumprir um propósito, temporariamente. Mas o gentio se cega a si mesmo. Mas é um assunto bastante profundo para o culto doméstico. Vamos parar aqui porque não dá mais. Mas isso traz regozijo aos nossos corações. Todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Quem é esse libertador? Cristo Jesus. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Senhor. Nós oramos, ó Pai. Nós agradecemos. Israel foi cegado para que nós pudéssemos ver. O Senhor está tirando dentre os gentios uma noiva, uma igreja. Enquanto isto não acontecer, enquanto não entrar a plenitude dos gentios, Israel continuará ignorante em relação a Jesus. Mas muito em breve seremos arrebatados. A noiva será recolhida no palácio. Então Jesus se dará a conhecer aos seus irmãos. E haverá grande alegria em Jerusalém quando isto acontecer. Graças a Deus, os 144 mil judeus completarão o número daqueles que estão clamando debaixo do altar, sob o 5º selo. Mas a noiva será arrebatada no 4º selo. Graças a Deus, nós estamos preparados para o arrebatamento. Estamos esperando a chamada para o alto. Estamos esperando a trombeta de Deus. Nós que já ouvimos o alarido, muito em breve ouviremos a voz do arcanjo. Através da voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. E então a trombeta de Deus soará e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Isto confirma mais a nossa fé em Cristo Jesus, Deus de Israel, nosso Deus. Aleluia! Graças ao Senhor, que através deste nome nós somos curados. Como o apóstolo disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Nós falamos para todas as pessoas enfermas agora: irmã, irmão, moço, moça, criança, Jesus Cristo te dá saúde. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso grande curador, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos, preciosas famílias. Fiquem com Deus. Vão com Deus. Deus te guarde, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te abençoe. Com saúde e com a bênção dos livramentos de todos os males deste dia. Um abraço a todos, até nos vermos outra vez.